Fala galera, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Guitelis na área, e vamos lá para mais um dia de análise on-chain do mercado cripto. Hoje, dia 14 de junho, a gente vai fazer uma análise on-chain como de tradição. Todas as nossas quartas-feiras ao meio-dia eu estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês. E hoje a gente vai analisar Bitcoin, a gente vai analisar algumas altcoins também com os dados on-chain. Vou mostrar para vocês que algumas altcoins a gente está com um cenário preocupante, mas isso a gente vai falar na hora que a gente for analisar elas. E a gente também vai analisar o cenário do Bitcoin e do Ether para a gente entender se esse cenário está preocupante ou não. Beleza? Bom, se você não é inscrito aqui no canal da BitGet, considere se inscrever, porque a gente traz um mega conteúdo aqui todos os dias da semana. Tem eu, tem o Fernando, tem notícias, tudo que a gente consegue entregar para vocês de maneira gratuita, a gente está entregando ao longo da semana. Beleza? Então deixa seu like para nos dar aquela força também, porque para você não custa nada, mas para nós isso é uma baita de uma retribuição. Bom, para a gente ir direto aos gráficos, então, a gente vai analisar os dados on-chain aqui e entender o que está acontecendo nesse período. Saca só, se a gente olhar para o que está acontecendo nos últimos dias, a gente vê que está tendo baixa realização de lucro e baixa realização de prejuízo também. Isso daqui é um movimento de apatia dentro do mercado, um movimento mais chato, aonde as pessoas não estão com interesse em vender os seus ativos. Porque se a gente não tem nem realização de lucro e nem realização de prejuízo, significa que as pessoas que estão vendendo, elas estão vendendo exatamente no mesmo patamar de preço que elas compraram. Estão simplesmente tradando o ativo e saindo no 0 a 0. Os valores que a gente vê de realização de lucro e realização de prejuízo nesse momento é extremamente baixo. O mercado não é comum, Bitcoin não é comum da gente ficar nessas zonas de não realização durante muito tempo. A gente vai analisar para entender quem é que está vendendo dentro do mercado, quem é que está tradando, mas o primeiro ponto é a gente ver que estamos passando por um movimento onde tem essa apatia dentro do mercado. Se a gente olhar para um período que nós tivemos uma movimentação mais parecida com isso, foi um pouquinho antes da gente iniciar a alta de janeiro. Ali em dezembro, mais ou menos, a gente tinha esse movimento de um pouco mais de apatia no mercado, onde as pessoas não estavam realizando tanto. Só que nesse período a gente tinha um pouco mais de realizações de prejuízo do que de realizações de lucro. Se a gente for olhar para a história do Bitcoin mesmo, para a gente entender qual foi um momento parecido igual a esse, a gente pode dizer que foi exatamente aqui, ó, em 2020, no pé da nossa bull run que nós tivemos desse último ciclo. Isso significa que a gente vai engatar uma bull run aqui para frente? Não, cara, a gente não vai engatar uma bull run aqui para frente. O que eu quero dizer é que após o crash de 2020, a gente também teve uma apatia dentro do mercado, aonde o mercado caiu, o mercado subiu e as pessoas começaram a olhar e simplesmente esperar, não fazer nada, não se movimentar dentro do mercado, não realizar as suas vendas, simplesmente olhando e esperando. Esperando o quê? Uma decisão do mercado. Uma decisão de se o ativo vai para cima ou se o ativo vai para baixo. O Fernando falou nessa segunda-feira que a gente tem dois grupos nesse momento. Os grupos dos 12K e o grupo dos 40K. Então a gente tem exatamente o mercado dividido, onde a gente tem players, analistas e investidores e traders esperando o ativo a $12 mil, e a gente tem players, analistas e investidores esperando o ativo a $40 mil. E tá todo mundo olhando para o preço do mercado e esperando ele se movimentar, decidir para que lado que ele vai. A partir do momento que a gente tiver essa decisão, a gente vai ter sim as realizações acontecendo, sejam elas de prejuízo ou sejam elas de lucro. Inclusive, na data de hoje, às 3 horas da tarde, esse vídeo vai ser liberado para você ao meio-dia, mas às 3 horas da tarde, horário do Brasil, aí a gente vai ter a decisão da taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Então, a gente pode ter essa movimentação e esse direcionamento do mercado na data de hoje.
Bom, se o Fernando chegou a comentar um pouco disso com vocês na sexta-feira, mas se a gente olhar para o risco de venda que a gente tem do mercado, como que a gente calcula o risco de venda? Simplesmente analisando a volatilidade e se as pessoas estão no lucro. Se a gente tem uma alta volatilidade com as pessoas no lucro, a gente tem a fórmula perfeita para as pessoas venderem, para as pessoas realizarem. Se a gente tem as pessoas com prejuízo e alta volatilidade também, a gente tem a fórmula perfeita para as pessoas venderem no prejuízo, para as pessoas realizarem o seu prejuízo. Mas se a gente tem baixa volatilidade e a gente está simplesmente sem tanto lucro, sem tanto prejuízo naquele momento, a gente tem baixo risco de venda, porque a gente não tem naquele momento um interesse por realizar operações dentro do mercado. E esse gráfico ele apresenta exatamente isso para nós. A gente vai ver que tem uma faixa vermelha aqui embaixo, que é exatamente as mínimas que a gente bateu no mercado, e a gente pode observar que esse gráfico ele nos indica que vai ter um movimento explosivo. Se a gente olhar para 2016, a gente vai ver que toda vez que a gente chegou dentro dessa região, a gente teve um movimento explosivo para cima, onde o mercado se movimentou muito forte para cima. Só que em 2018, quando a gente teve esse movimento, a gente teve o grande crash de 2018, ali onde a gente estava nos $6.000 e a gente teve a capitulação do mercado acontecendo, a gente indo parar nos 3.500. Depois a gente teve pós o crash de 2020, que foi exatamente aquele momento apático que eu mostrei para vocês, onde não tinha realização de lucro nem realização de prejuízo. Dali a gente foi para cima. 2022 também a gente esteve dentro dessa região, só que a gente esteve dentro dessa região, por mais que aqui o preço estava nos $19.000, depois a gente foi parar nos 15, aqui já era fase de capitulação. Então, quando eu olho para o mercado, o único cenário negativo que a gente teve foi em 2018. Mas em 2018, quando a gente estava com esse indicador nesse patamar do risco de venda baixo, a gente não havia capitulado ainda dentro do mercado. Aqui a gente já havia capitulado dentro do mercado, aqui a gente não havia capitulado dentro do mercado e aqui a gente capitulou dentro do mercado. Aqui foi o movimento de capitulação que a gente teve. E quando eu olho para isso daqui, eu vejo que o risco de venda está baixo. Se o risco de venda está baixo e analisando o passado e vendo que após uma capitulação, como em 2020 a gente também capitulou e depois a gente veio visitar esse patamar, analisando isso, eu acredito que a gente vai ir para cima, porque a gente já entrou em zona de exaustão da ponta vendedora. E por que eu falo que a gente entrou em exaustão da ponta vendedora? Porque olha só, se a gente olhar para os últimos dias, as vendas que ocorreram dentro do mercado, a gente vai ver que as vendas foram constituídas pelos investidores de curto prazo, o STH, que é o Short Term Holder. Se a gente analisar o número de vendas que a gente teve nesses últimos dias, 76% das vendas foram causadas pelos investidores de curto prazo. E se a gente analisar em que patamar que nós estamos hoje do custo do investidor de curto prazo, que é exatamente essa linha vermelha que nós temos aqui, ó, vamos dar um zoom in aqui, ó, só para a gente ver. Essa linha vermelha é o custo do investidor de curto prazo. Hoje, o preço ele se encontra abaixo do custo do investidor de curto prazo. Hoje, a gente tem o custo deles ali mais ou menos nos $26.100 do Bitcoin. Ou seja, a gente está entrando em zonas onde os investidores de curto prazo eles estão no prejuízo, eles não estão mais no lucro. E como que funciona um investidor dentro do mercado? Todo mundo entra aqui para ganhar, todo mundo entra aqui para multiplicar o seu capital. Se a gente entra para multiplicar o capital, quando a gente olha e nossa carteira está no lucro, a gente tem interesse por venda daquele ativo. Quando a gente olha para nossa carteira e a gente está no prejuízo, a gente tem interesse em comprar mais, em diminuir o nosso custo médio. Isso falando de investidor, tá, galera? Não estou falando de um mão de alface, por exemplo, que vai ver o prejuízo e vai realizar aquele prejuízo, vai entregar aquele ativo mais barato do que ele pagou, porque é uma pessoa que não tem experiência. As pessoas que têm experiência, quando elas estão no prejuízo, elas vão tender a comprar mais daquele ativo.
E se a gente olha para os últimos dias e a gente analisa que os investidores de curto prazo movimentaram 76% do mercado, 76% foi movimentado por conta dos investidores do curto prazo, e aí agora a gente olha e vê que eles entraram na zona de prejuízo, a gente vê que essa pressão dessa movimentação dos investidores de curto prazo, ela está em exaustão. Então, se a gente olha para o macro do mercado, a gente analisa a volatilidade, a gente analisa como que está o percentual de lucro, de prejuízo do mercado, e a gente vê que o risco de venda está baixo, a gente tem um primeiro sinal interessante, um sinal de que a gente está encerrando um movimento. Que movimento que é esse? Movimento de baixa que o mercado está entregando. E aí, quando a gente analisa o investidor de curto prazo, que é quem criou esse movimento de baixa, a gente vê que ele chegou em uma ponta de exaustão da sua força vendedora também. Boom! A gente tem dados super interessantes e super a favor do mercado ir para cima. A gente pode ir para baixo e os investidores de curto prazo começar a realizar prejuízo? Sim, a gente pode. Isso acontece e acontece muito ao longo de bear markets, ao longo de panic sell, ao longo de desespero no mercado. Muito FUD, né? FUD é medo, incerteza e dúvidas que a gente tem. Então as pessoas acabam realizando prejuízo. Então a gente tem sim, a gente pode ir para baixo e as pessoas realizarem prejuízo. Só que quando a gente faz uma análise, a gente tem que decidir e entender para que lado o mercado está mais favorável. Para mim, na minha análise, o mercado está mais favorável para cima. Eu acredito que a gente vai para a turma dos 40 mil dólares. Estou falando que o Bitcoin vai subir até 40 mil dólares nessa próxima pernada? Não estou falando nada disso. Estou falando que a gente vai subir. A gente já retraiu, a gente já caiu dos 31 até os 25 e para mim, daqui para frente, a gente vai subir. Principalmente por hoje ser um dia que o mercado está esperando notícias, está esperando bastante movimentação. Obviamente que nos dias de notícia, o mercado vai liquidar as duas pontas. Ele vai subir e ele vai cair, ou ele vai cair e ele vai subir ao mesmo tempo, no mesmo dia, beleza? Dias de notícias, dias de alta expectativa de mercado, não operar é a melhor opção que você faz, beleza? Então hoje eu estou esperando um dia bem volátil, às 3 da tarde, aí no Brasil. E dando continuidade na nossa análise, se o investidor de curto prazo ele está em exaustão da ponta vendedora, o que a gente precisa analisar também? O investidor de longo prazo, como que ele está se comportando. E olha só, investidor de longo prazo, essa linha azul que a gente tem aqui é exatamente a quantidade do supply, ou seja, a quantidade de bitcoins na mão dos investidores de longo prazo. E cara, a gente em mais um dia está batendo all time high. O que isso significa? Que os investidores de longo prazo seguem comprando, seguem acumulando. Por mais que a gente tenha FUD de SEC, por mais que a gente tenha FUD de Binance, de Coinbase, por mais que a gente tenha FUD de bancos quebrando, por mais que a gente tenha qualquer FUD dentro do mercado, os investidores de longo prazo seguem confiantes em sua tese de acumular os seus ativos. Se a gente olhar para o histograma aqui em verde, a gente vai ver que o histograma é o maior volume de acumulação desde quando a gente inicia o nosso bear market. Esse volume de acumulação, ele aconteceu 6 meses para trás. E a gente olha 6 meses para trás, foi exatamente no fundo do mercado, beleza? Então a gente vê que o investidor de longo prazo, ele está acumulando os seus ativos. E olha só que louco, eu não vou explicar para vocês o que é o TXO. O TXO é uma parada bem complexa de entender e é como que funciona o livro contábil do Bitcoin. O TXO é só uma maneira que a gente tem de registrar transações, beleza? A gente tem duas maneiras, ou a gente registra por o TXO ou a gente registra por saldo. O Ether usa saldo para registrar isso, o Bitcoin usa o TXO. E o TXO, quando a gente olha para ele e a gente analisa, veja só que louco. A gente teve uma grande baixa do TXO nessa região aqui e a gente teve um movimento de alta muito forte nessa região.
Repare que aqui, quando a gente teve o crash ali do final do ano, que a FTX quebrou, a gente também teve um salto dentro do UTXO. O que mostra esses saltos dentro do UTXO para nós? Isso daqui significa que muitos bitcoins foram comprados dentro dessas regiões, porque esses UTXOs, eles estão em prejuízo. Se eles estão em prejuízo, significa que eles foram comprados ao longo da queda. E quando a gente vê esses movimentos de alta, isso daqui nos mostra que a gente está tendo interesse por compra do ativo dentro dessa região. Quando a gente vê o TXO caindo, é porque o mercado está subindo e as pessoas estão ficando com lucro, não estão fazendo nada naquele momento. Só que quando a gente vê o TXO subindo, a gente vê que teve uma troca de mãos do ativo nessa região. E olha só que louco, se a gente volta lá atrás e a gente analisa e vê que o investidor de curto prazo foi quem vendeu bastante, a gente sabe que esse UTXO que trocou de mão foi dos investidores de curto prazo. A gente só vai saber se esses investidores que compraram foram uns investidores de longo prazo daqui 6 meses, porque leva 6 meses para essa métrica subir, leva 6 meses para a gente considerar que você é um investidor de longo prazo. O que seria isso, Gui? Seria exatamente você receber o Bitcoin dentro da sua carteira, dentro da sua wallet, e você não transacionar ele, não movimentar ele, não fazer nada durante 6 meses. Se você deixar ele parado durante 6 meses, a partir de 6 meses, a gente passa a considerar que esse Bitcoin, dentro da sua carteira, ele é de um investidor de longo prazo. E aí a gente vai ter 2 tipos de investidores de longo prazo, os velhacos e os novatos. Os novatos é os que têm de 6 a 1 ano, e acima de 1 ano a gente tem os investidores mais velhacos, beleza? Bom, então analisando tudo isso que aconteceu dentro do mercado, eu vejo que a gente entregou um pullback, e esse pullback nos dá oportunidades de compra. Eu, Gui Telles, pessoalmente, comprei ao longo desse pullback e montei posições de médio prazo. Eu tenho carteira de longo prazo montada, comprando lá nos 22, comprando nos 21, comprando nos 20, nos 18 e nos 16 mil dólares também. E desde dezembro do ano passado, eu parei de montar posições dentro do mercado. Agora, com esse pullback que nós tivemos, eu iniciei uma nova carteira montando para o médio prazo. Aonde médio prazo? Eu tenho interesse em liquidar essas posições no médio prazo, nos próximos meses, beleza? Porque eu estou vendo que os dados estão ao favor de uma movimentação de alta. E olha só, se a gente analisar o saldo de bitcoins dentro das corretoras, que é algo extremamente importante. Por que é tão importante assim? Cara, quando você tem um Bitcoin dentro da corretora, você tem o Bitcoin na prateleira. Ele está disponível para venda a qualquer momento. É super rápido de você vender o ativo se ele está dentro da corretora. E quando o Bitcoin está dentro da sua wallet, é mais difícil, cara, porque sua wallet está no cofre, você tem que ir lá no cofre, abrir o cofre, pegar o wallet, entrar dentro do app da wallet, fazer a transação, transferir para a exchange, esperar 10 minutos para chegar na exchange para depois você liquidar essa posição. Ou seja, quando a gente tem um ativo fora da corretora, é mais difícil de você vender. Não quer dizer que é impossível, mas é mais difícil, te dá muito mais trabalho. E isso mostra que quando o Bitcoin ele está fora das corretoras, o proprietário daquele Bitcoin tem menos interesse em venda. Porque se ele tivesse interesse por venda, ele deixaria isso de uma maneira fácil. Deixaria isso dentro da corretora para ele poder vender, liquidar aquela posição fácil. Ninguém transfere um Bitcoin ou um Ether para dentro da sua carteira para vender amanhã. Se você vai vender amanhã, para que você vai pagar a taxa de transferência da rede para a carteira e a taxa de transferência de volta para a corretora? Não faz sentido. Você deixa ele dentro da corretora. E quando a gente analisa o saldo de bitcoins dentro das corretoras, olha só, hoje a gente tem 6,4% dos 19 milhões de bitcoins minerados dentro das corretoras. Veja que a gente teve uma máxima de 16,1%. A gente está falando, cara, que de 16%, 10% saiu de dentro das corretoras ao longo desse
período. E veja que a gente teve uma grande saída a partir do momento que a gente tem a FTX quebrando. Olha só, a FTX quebra, a gente tem mais saídas de bitcoins de dentro das corretoras. Se a gente for ver o patamar que nós estamos hoje, o patamar de hoje é o mesmo que nós tivemos lá atrás em fevereiro de 2018. Ou seja, a gente está batendo uma mínima histórica ao longo de todo esse bear market da quantidade de bitcoins dentro das corretoras. Para mim, não existe nada mais bullish do que isso daqui. Sabe por quê? Se o preço do ativo chegou em 68 mil dólares, sendo que num ciclo a gente teve 16% do supply disponível nas prateleiras, quanto que a gente pode chegar com 6% do supply disponível nas prateleiras? Isso daqui mostra essa queda que a gente tem nesse gráfico amarelo aqui. Isso mostra para a gente uma clara acumulação de investidores maduros, aonde estão comprando, acumulando, comprando, acumulando, comprando, acumulando, beleza? Tirando isso de circulação. Se você estudar oferta e demanda, você vai ver que oferta e demanda é o que rege o preço de um ativo. Se o ativo é caro, se o ativo é barato, é através da oferta e da demanda. Quem que não se lembra do quilo do tomate no Brasil saindo de R$5 e indo parar em R$21? O quilo do arroz saindo de X indo parar em 3X. A água em alguns estados, porque a gente teve problema hídrico, saindo de X e indo parar em 10X. Álcool em gel saindo de X e indo parar em 20X. Isso tudo acontece por conta da oferta e da demanda. Oferta diminuiu, demanda aumentou, preço para cima, batata. E quando a gente olha a saída de bitcoins da exchange, a gente está vendo a oferta diminuindo do ativo e, cara, basta entrar demanda. E a gente está vendo a demanda entrando aos poucos. Por que a demanda está entrando aos poucos? A gente vê que em janeiro, Bitcoin valia 16 mil dólares. Hoje a gente já está em 25 mil dólares. De pouquinho em pouquinho, as pessoas estão voltando para o jogo. Beleza? Então isso é um tipo de gráfico on-chain muito importante da gente analisar. O saldo de Bitcoins dentro das corretoras. E bom, se a gente olhar para o saldo de Ether dentro das corretoras, cara, esse daqui a gente vai ver que saímos de 26% de Ethers dentro das corretoras para 9% de Ethers dentro das corretoras. Olha esse movimento de baixa que a gente teve. Inclusive, se a gente olhar antes do demerge acontecer, a gente viu bastante Ethers entrando dentro das corretoras. Por isso, nessa época, eu tomei a decisão de vender Ethers que eu havia comprado cá atrás, exatamente por conta desse movimento de alta que a gente tem. Aconteceu o demerge ali, cara, todo mundo viu que foi um sucesso a atualização do demerge, a gente continua com saída de Ethers de dentro das corretoras, beleza? Mais um sinal extremamente bullish que a gente tem de redução da oferta disponível na prateleira. O cenário ele não é o mesmo quando a gente olha para altcoins. A gente viu as altcoins sofrendo bastante aí nesses últimos dias por conta da SEC e por conta de ser considerada uma security que, cara, praticamente é uma empresa tokenizada, só que não era considerada uma empresa, porque não era uma security. Vários projetos, vários protocolos, eles são dessa maneira. E a regulamentação, ela tá aí para nos ajudar, porque no começo ela vai trazer esse mal para o mercado, onde a gente pode ver o preço do ativo caindo, mas a gente vai ver as coisas sendo mais preto no branco. Beleza? Eu sou a favor da regulamentação, tá? Eu acho que isso é muito bom para o mercado no longo prazo. No curto prazo, isso vai prejudicar o mercado. Veja só, se a gente analisar a Matic, a gente vai ver que entrou muita Matic dentro das corretoras, principalmente a partir do momento que foi anunciado que Matic era considerado uma security. Essa movimentação de alta aqui, ele foi causado por muitos Venture Capitals. Venture Capitals são pessoas que investiram no projeto, mas a partir desse momento que esse projeto ele passa a ser considerado uma empresa, tributação, tudo isso vai ser muito diferente para os investidores.
E esses venture capitals começaram a despejar os seus ativos. O share que eles tinham daqueles projetos, eles começaram a simplesmente despejar dentro do mercado. Então a gente vê que houve um aumento antes dessa movimentação da SEC, que é o fluxo para as exchanges. Isso daqui pode ser insider traders? Pode ser pessoas que já sabiam lá atrás de que a SEC iria dar esse passo. Pode ser, sim. A gente sabe que tem pessoas na sociedade que têm informações privilegiadas. E venture capitals, certamente eles têm informações privilegiadas. Só que a gente vê que a partir do momento que a gente teve o anúncio ali, a gente teve uma subida muito grande. Por conta disso, a gente viu o preço derretendo. E se a gente for analisar a atividade de depósitos, que essas linhas vermelhas aqui, a gente vai ver que a atividade de depósitos ela foi muito forte a partir do momento que a gente teve o anúncio. Ou seja, isso daqui são péssimos sinais no curto prazo para o ativo. Como o Bitcoin e o Ether estão super saudável porque estão saindo de dentro das exchanges, a gente está vendo a oferta do ativo aumentar. Esse aumento da oferta, a gente vai ter o preço do ativo caindo, beleza? Pro curto prazo, eu estou bearish com as altcoins. Eu acredito que essa movimentação de fluxo que a gente está tendo para dentro das exchanges, principalmente dos ativos que foram considerados securities, não é positivo, é negativo. Eu não acredito que a queda dessas altcoins ainda tenha acabado. Eu acredito que, no mínimo, a gente vai revisitar o fundo que foi marcado no dia do anúncio, no final de semana passado, foi exatamente no sábado. O anúncio foi na sexta-feira ou na quinta-feira, sei lá, e no sábado a gente teve bastante venture capitals vendendo. E eu acredito que a gente ainda vai dar continuidade um pouco nessas quedas. Acredito que nesse momento uma carteira bem estruturada, como desde a formação do fundo do mercado, eu sempre falo para as pessoas, cara, não passe de 20% da sua carteira em altcoins. Se você quiser ter extremo risco, não passe de 30%. 30% seria, cara, se você tem muita experiência dentro do mercado. Porque a gente vê que o cenário ainda não é tão favorável para as altcoins, diferente do Bitcoin e do Ethereum, beleza? Então, quando a gente analisa a Matic, a gente vê que tem esse sinal negativo aqui. Pro longo prazo, isso daqui é um péssimo sinal? Não, cara. Pro longo prazo, a gente pode estar acumulando o ativo, comprando a baixa do ativo. Eu prefiro pagar 60 centavos no ativo do que pagar 1,50 no ativo, beleza? Então, depende do ponto de vista que você está analisando. Qual que é o time frame que você está esperando para você realizar aquela operação. E bom, se a gente olhar para Lido, a gente vai ver que Lido teve a mesma movimentação. Alto volume entrando dentro das exchanges, e quando a gente olha exatamente para o anúncio que a gente teve ali, a gente vê que o volume de transações ali, atividades de depósito dentro das exchanges, foi muito alto nesses últimos dias também. Se a gente olhar para Lido, a gente vai ver que saímos de 3% de Lidos nas corretoras, e hoje a gente está no patamar de 5,5%. A gente chegou a ter 7%, quase o dobro da oferta foi parar dentro da corretora durante essa movimentação de alta. Então, nesse momento, o que eu faço? Cara, eu tenho posições mais defensivas nas altcoins dentro da minha carteira de longo prazo. Carteiras que eu estou iniciando a montagem agora, eu estou fazendo dollar cost average dentro das altcoins, pensando em que eu vou comprar durante uns 10 meses aí mais ou menos essas altcoins. Mas carteiras de longo prazo que já estavam posicionadas lá atrás, eu fiz mais uma estratégia de proteção de capital dentro das altcoins, beleza? Acho que nesse momento a gente está com um cenário muito favorável para Bitcoin, para Ethereum, do que para as altcoins. Então não tem por que a gente se expor tanto às altcoins. Saiba que altcoins, a gente usa elas para conseguir aumentar a nossa quantidade de Bitcoins e a quantidade de Ethers a gente pode considerar nesse ciclo. No ciclo passado, quando a gente olhava para 2018, a gente falava só em aumento da quantidade de Bitcoins. Hoje a gente já tem 2 ativos aí dentro do mercado. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise que a gente fez aqui no canal da BitGet. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, chega aí,
se inscreve no canal, que todas as quartas-feiras eu estou aqui. Novamente, todos os dias da semana a gente tem um mega conteúdo aqui dentro do canal da BitGet. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo na próxima quarta-feira que vem ao meio-dia. Beleza? Valeu!